A proposta do programa Renda Cidadã será apresentada hoje aos líderes partidários. O compromisso do governo é não furar o teto de gastos. De olho nessa conta, até amanhã o Congresso também recebe o texto da reforma tributária, que deve trazer a criação de um imposto digital, parecido com a antiga CPMF. Esse novo tributo seria uma forma de viabilizar a desoneração da folha de pagamentos. E com este assunto, começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo as advogadas Verônica Sterman e Gisele Soares. Gisele, Verônica, qual deve ser a prioridade do governo? Um programa de renda ou as reformas? A introdução é da Gisele Soares. Gisele, bom dia, boa semana para nós. Bom dia, boa semana, bem-vinda, Verônica. Obrigada. As duas são prioridades importantes. Sem dúvida nenhuma, programa de renda e programa de reformas são duas prioridades absolutamente relevantes para o governo. Infelizmente, não há a possibilidade de dar atenção para as duas ou de também se ter a possibilidade de financiamento pleno das duas de forma equânime. Portanto, o governo deve sim focar nas reformas. Esse é o momento de trazer para o Brasil transformação. Já iniciamos com a reforma da Previdência e agora aguardamos ansiosamente a reforma administrativa, a reforma tributária e também a reforma do Pacto Federativo. Este é o momento do Brasil fazer este salto transformador com reformas estruturantes que realmente deem sustentabilidade, que deem musculatura para o país passar para uma nova fase. O governo Jair Bolsonaro foi eleito com essa bandeira da economia liberal, com essa bandeira de trazer uma transformação, de combater a corrupção, de enxugar o Estado e tem feito bons progressos nesse sentido. A infraestrutura já vem trazendo reformas importantes, o agronegócio também já vem trazendo outras reformas e resultados bastante relevantes. Outras pastas também dos ministérios vêm trazendo essas reformas pujantes e agora é a hora do Congresso, então, dar a sua contribuição, do governo entregar essas reformas para a discussão no Congresso. Agora, o governo que já tem mais estabelecido um diálogo com o Congresso Nacional e é hora, então, dos nossos deputados e senadores se debruçarem sobre essas reformas e apoiarem e deliberarem e finalmente a gente conseguir ter realmente reformas estruturantes que consigam trazer para o Brasil mais investimentos, que consigam atrair novos investidores, novos empreendedores. Então, que a gente consiga efetivamente implantar essa nova proposta de economia liberal, privatizações, enfim. É um momento de reforma. Não podemos nos esquecer, sem dúvida nenhuma, do Renda Brasil, Renda Cidadã, mas, por enquanto, o Bolsa Família vem desempenhando esse bom papel e vem auxiliando as pessoas nessa assistência necessária para a aferição de renda. Agora a introdução da Verônica Sterman. Verônica, bom dia, bem-vinda de volta aqui. Obrigada, bom dia Colombo, bom dia Gisele, bom dia telespectadores. Inicialmente eu quero agradecer à CNN por me convidar mais uma vez para participar deste programa que tanto me honra e a vocês, Gisele e Rafael, pela acolhida de sempre. Bom, para responder à pergunta do debate de hoje, precisamos refletir sobre um outro ponto, anterior, mas não menos importante. Qual foi o projeto de governo que elegeu Bolsonaro? Quais foram os seus discursos e suas promessas de campanha? Enquanto deputado, Bolsonaro era um dos críticos mais ferrenhos do Bolsa Família. Já afirmou que o programa funcionava como compra de votos, que as pessoas que o recebiam se tornavam eleitores de cabresto do PT. Disse também que o auxílio impedia as pessoas de trabalharem e que era preciso colocar um ponto final ao programa de assistência social, que, segundo ele, deixava as pessoas acomodadas. Por outro lado, prometeu grandes reformas, atraiu empresários e diversos setores da sociedade com o discurso de que, de um lado, cortaria gastos e benefícios do funcionalismo público e, de outro, simplificaria e diminuiria a carga tributária que tanto pesa no nosso bolso. Aí ele foi eleito. Com um pouco mais de um ano de mandato, veio a pandemia. Para tentar governar, ele se rendeu ao governo de coalizão e ao tão necessário auxílio emergencial. Tomou rumos que tanto criticou e, no final, viu sua popularidade aumentando. Mas deixando esses detalhes de lado e voltando ao tema do debate,
Durante o final de semana, a equipe econômica do governo, juntamente com os líderes do governo na Câmara e no Senado, desenharam e redesenharam o programa Renda Cidadã e o projeto de reforma tributária. Mas, segundo o ministro Paulo Guedes, a reforma tributária não vai reduzir a carga de impostos paga pelos contribuintes. Vai apenas deixar de cobrar de um lado para cobrar de outro. O que agora não está em discussão, e deveria, é a reforma administrativa. Essa sim com a capacidade de reduzir o custo da máquina pública, criando espaço no orçamento da União para manter e incrementar os programas sociais. Mas independente dessas reformas e tendo em vista o momento atual em que vivemos, é muito importante que o governo foque seus esforços no programa de assistência social, garantindo renda mínima ao brasileiro. Que o governo tenha, então, a sensibilidade de não atrelar o novo programa, seja ele qual for, às eventuais reformas, pois o auxílio emergencial tem data e hora para terminar. E o povo brasileiro, os mais necessitados, aqueles que não têm dinheiro nem para comer, não podem ficar a ver navios. Gisele, esses argumentos lembrados pela Verônica, das críticas feitas pelo então deputado Jair Bolsonaro a programas de transferência de renda, significam uma evolução do deputado para o presidente ou um discurso contraditório de quem tinha uma posição e agora tem outra? Não há contradição, né, Rafael? Até porque o momento em que e a posição defendida pelo então deputado e essa posição atual do presidente, elas são necessariamente e precisam ser diferentes. Isso porque, como lembrou a Verônica, inclusive, vivemos esse momento excepcional de pandemia. Então, não fosse a pandemia, essas reformas certamente já estariam aprovadas ou já estariam em processo avançado de discussão. O que aconteceu foi que este ano fomos, como todo mundo foi, acometido pelo coronavírus e tivemos, então, que dar um passo atrás e olharmos prioritariamente para outros setores da economia, especificamente, na verdade, para o setor da saúde, como a economia poderia solucionar as questões de saúde e também de assistência por conta do enfrentamento do coronavírus. Então, essas reformas sofreram tiveram que ser paralisadas temporariamente, embora a equipe econômica tenha continuado se desenvolvendo as reformas, elas não puderam ser enviadas ao Congresso porque havia outras prioridades e realmente que precisavam ser votadas, que precisavam da atenção do Congresso Nacional. Eu não discordo de você, Verônica, de que renda é extremamente importante, de que os programas de assistência são extremamente relevantes. Mas qual é a função primordial de um programa de assistência? É manter as pessoas em assistência permanente? Sem dúvida nenhuma que não. A assistência precisa vir para retirar aquela pessoa da situação de vulnerabilidade, mas é preciso que haja uma continuidade, ou seja, retira-se a pessoa daquela situação de vulnerabilidade mediante programas de assistência, mas nós precisamos colocar essa pessoa no mercado de trabalho. Nós precisamos dar novamente a essa pessoa a dignidade para que ela possa, então, prover o próprio sustento com a força do seu trabalho, com a força do empreendimento. O brasileiro é extremamente criativo, é extremamente empreendedor. O que nós precisamos é garantir essa oportunidade. Então, o ministro Paulo Guedes sempre fala nessa rampa de ascensão e é isso que precisa ser feito. E como é que nós vamos conseguir dar essa continuidade? É justamente com as reformas. Concordo com você, precisamos de todas as reformas tramitando no Congresso. Essa reforma tributária será, sem dúvida nenhuma, uma reforma que trará muita discussão, justamente pelo que você lembrou, que é a criação desse novo imposto sobre transações digitais. O ministro diz que não aumentará a carga tributária será mantida, mas haverá sim uma diferença na forma de contribuição para poder desonerar a folha e então promover essas pessoas que saem da assistência para o mercado de trabalho. Gisele, não me parece que o coronavírus tenha tido condão de alterar a forma como o presidente Bolsonaro governa. Ele simplesmente está fazendo tudo o que ele negou fazer. Mas isso não tem problema, essa não é a questão do debate. A questão do debate é o que se deve priorizar agora. Respondendo essa pergunta, é claro que as reformas também são importantes. Eu não vou ser leviana de não defender que as reformas avancem no Congresso. Mas, tendo em vista a situação atual, o recesso econômico, são 13 milhões de desempregados hoje, é claro que se deve priorizar o programa Renda Cidadã, que eles vão apresentar amanhã. O que muito me preocupa sobre esse programa
Quando, você deve lembrar, uns 2 meses, 1 mês atrás, quando eles apresentaram o Renda Brasil, que seria uma evolução do Bolsa Família, muito se falava sobre a fonte de financiamento desse programa. Então, seria do aumento de impostos, da dedução, da exclusão, da extinção de dedução do imposto de renda da pessoa física? O ministro Paulo Guedes já falou que, com a reforma tributária, não se aumentará a carga de imposto. Então, isso está excluído, porque se é um bolo de arrecadação hoje e o bolo permanecerá o mesmo, só mudando o tipo de imposto, então não é daí que vem o financiamento ao programa social. Seria da reforma administrativa? Pode ser. Eu acho que a reforma administrativa, se for bem feita, não nos moldes que foi apresentada no passado, agora, há meses atrás, mas se for uma reforma bem feita, com o tempo, pode vir a aumentar, diminuir o excesso de despesa com funcionalismo público, e isso vai sobrar, sim, uma gordura para que se possa implementar nos programas sociais. Mas o nosso problema é urgente. E o Renda Brasil, eu não sei se você lembra, ele decidia unificar o programa, vários programas sociais, e extinguir todos os outros programas sociais, não sei se todos, mas a grande maioria, e transformar num programa só. É claro que aumentaria o valor mensal da família, mas, por outro lado, você cortaria todos os outros benefícios das famílias, que é tão necessário, como, por exemplo, o abono salarial, o programa da farmácia popular, o seguro defeso, o salário família, todos esses incentivos que as famílias brasileiras ganham e que seriam cortados no programa do Renda Brasil. Vamos aguardar o que vem no Renda Cidadã. A crítica que você fez, Verônica, foi justamente aquela fala tão polêmica do presidente que disse: eu não vou tirar dos pobres para passar para os paupérrimos, justamente por conta dessa desindexação do abono salarial. O governo disse, o presidente disse, por enquanto não quero mais nem ouvir falar em Renda Brasil. A ideia do Renda Brasil era realmente concatenar todos os programas sociais existentes, inclusive o Bolsa Família, e conseguir abranger este número maior de pessoas, inclusive parte desses invisíveis que foram descobertos por conta da pandemia. Então, mas há um preço alto, né? Há um custo caro. Pois é, justamente por isso houve essa chamada de atenção para a equipe econômica e ele disse, dessa forma eu não consigo. Algo que é inafastável, Verônica, é que o financiamento, ou seja, o dinheiro, ele é finito. Não há possibilidade de, se respeitando o teto de gastos, dar conta de financiar todos os programas de todas as pastas, de todos os ministérios, da forma como os ministros, os secretários gostariam. Então, é preciso que haja ajustes, é preciso que haja cortes, é preciso que haja, então, a definição de prioridades. E agora será, então, refeito esse programa com esse novo nome de Renda Cidadã e precisamos ver como serão as fontes de financiamento. Mas, de novo, mais uma vez repisando, é importantíssimo que se tenha programa de renda. Já temos bons programas de renda, o próprio presidente reconhece que temos bons programas de assistência. O que nós precisamos é possibilitar este passo a mais. Para onde irão essas pessoas que serão resgatadas desses programas de renda, que serão beneficiadas com a assistência e que querem mais e que querem novas oportunidades? Onde é que essas pessoas vão encontrar novas oportunidades? Nós precisamos ter um novo redesenho de Estado para poder receber essas pessoas. E é justamente esse o desafio da equipe econômica, é esse o desafio das reformas, é esse o desafio também do Congresso, porque essas reformas elas não são feitas exclusivamente pelo Executivo. Há necessidade de participação e de muito empenho do Legislativo. Essa, inclusive, uma das justificativas para Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre estarem pleiteando a possibilidade da PEC que possibilitaria a recondução deles a mais 2 anos na presidência, porque eles dizem que a articulação com eles já está muito boa com o presidente e que, então, eles, na presidência, facilitariam a tramitação dessas reformas. Então, isso é importante. Posso fazer só mais uma colocação final, Rafael? Com relação à questão da popularidade do presidente, já tive até a oportunidade de debater aqui de forma bastante acalorada com o Tiago sobre as justificativas para essa popularidade. Acho que não se pode reduzir o aumento de aprovação e de popularidade do presidente simplesmente ao auxílio emergencial. O auxílio emergencial, inclusive, ele aconteceu por conta do coronavírus. Não foi uma iniciativa do presidente ao Léo ou parte do seu programa de campanha. Foi uma resposta a uma necessidade
necessidade trazida pela pandemia, um evento absolutamente incerto que ninguém do mundo estava preparado. Aliás, continuamos sem preparo para enfrentá-lo de forma definitiva. Então, o presidente não tem a sua popularidade e a sua aprovação exclusivamente por conta do auxílio emergencial. Houve uma série de progressos numa série de pastas, colhemos sim uma série de bons resultados e é por conta disso que veio esse aumento de aprovação e de popularidade. Desculpa avançar no tempo. Imagina, nós vamos já para as considerações finais, então fica um pouquinho mais de tempo para a Verônica também, além desse 1 minuto. Perfeito, tá ótimo. Sou eu, Colombo? Sim. Você, vamos lá. Assim como não se pode reduzir, Gisele, a ausência do avanço dessas reformas no Congresso por conta do coronavírus. Essas reformas, a administrativa e a tributária, elas não são novidades. É claro que o desenho delas é um desenho diferente neste governo, mas elas não são novidade desde muitos anos atrás. Só vendo da Constituição de 89 para cá, todos os governantes e os presidentes tentaram emplacar uma reforma tributária, uma reforma administrativa. Isso não é tão simples. Portanto, a título de argumentos finais, o que eu queria chamar a atenção é que vamos observar o momento atual. Estamos no final ou saindo da pandemia, existem milhares e milhares de desempregados, o preço dos itens da cesta básica aumentou demais, as pessoas, se cortar o auxílio emergencial da forma e não ter uma esperança, não se dar uma esperança para o brasileiro do que pode vir em seguida, o brasileiro não vai ter o que comer, ele não vai ter como colocar comida na mesa. O Bolsa Família, agora com a inflação e com as consequências econômicas da pandemia, não vai ser suficiente para alimentar minimamente que seja as famílias. Então, é preciso se priorizar, sim, os programas de renda e assistência social e não se esquecendo, claro, de tentar emplacar e fazer as grandes reformas administrativa e tributária e do Pacto Federativo. Gisele? A articulação política é absolutamente essencial para as reformas e é isso justamente que vem tentando o governo, à medida em que foi mudando a sua postura e estabelecendo diálogos com o Congresso. As reformas acontecerão se houver também essa vontade do Legislativo em tramitá-las, em discuti-las e principalmente em aprová-las sem desidratá-las. Houve a reforma da Previdência, uma grande discussão. Verônica, concordo com você, reformas são difíceis. Governos anteriores tentaram por vontades legítimas ou ilegítimas, mas enfim, reformas neste momento. Estamos agora com um governo federal que efetivamente quer levar essas reformas adiante. Elas são importantíssimas para enxugamento do Estado, elas são importantíssimas para tornar o Brasil um player interessante internacionalmente para investimentos de longo prazo. Temos um governo que tem essa vontade de fazer programas de Estado e não programas de governo. Está aí o Pro Brasil, que é um programa de 10 anos que tem essa vontade de realmente transformar o Brasil. Estamos prontos, estamos preparados. O governo federal precisa mandar essas reformas para o Congresso e o Congresso, de outra parte, precisa dar essa resposta importante e mostrar essa vontade política de aprovação. Precisamos, inclusive, que os partidos políticos não se percam na judicialização do tudo ou do nada, para que não atravanquem ainda mais e a gente consiga dar esse salto transformador e realmente ter um 2021 pujante, diferente, com uma economia que absorva, que traga essas pessoas desses programas assistenciais para, então, o mercado de trabalho, para o mercado empresarial, para também esse serviço público que tem uma proposta também de redesenho com mais produtividade. A gente tem que almejar não ter ninguém mais em programas sociais, né, Verônica? Acho que esse é o objetivo maior do Brasil. Gisele, Verônica, muito obrigado pelo debate desta manhã, nossas debatedoras desta manhã. Lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.